Minha saudação a vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa videoaula. Nós vamos tratar aqui de contrato social, Estado democrático de direito e fascismo. Trata-se de um conteúdo importante para todas as pessoas. Entretanto, em termos curriculares, são temas que se concatenam e que se revestem de importância e de pertinência para os estudos das turmas de segundo e de terceiro ano de pedagogia. Por isso, essa aula é comum às duas turmas. Eu observo que nós vamos tratar desse conteúdo em dois momentos. Temos agora a primeira parte, quando vamos enfocar contrato social e Estado democrático de direito, e uma segunda parte, será uma segunda videoaula, quando trataremos do oposto ao Estado democrático de direito e que está aí expresso, teoricamente, em função de suas já ocorridas materializações históricas, sob o título de fascismo. Embora se tenha hoje, vamos discutir oportunamente, as expressões também nazifascismo, neofascismo, e nos tempos atuais, segundo alguns estudiosos do campo da ciência política e da sociologia, chamado neofascismo digital. Na primeira parte, como eu disse, trataremos de contrato social e de Estado democrático de direito. Faremos algumas recapitulações, alguns conteúdos vistos tanto em Fundamentos da Educação 2, quanto em Políticas de Gestão da Educação Básica, que são duas disciplinas do curso de Pedagogia da Unicentro. E também vamos, na medida em que combinarmos esses termos, avançando um pouco mais, trazendo alguma luz para discussões contemporâneas e para entendermos, assim, alguns fundamentos importantes e necessários para o estudo das políticas educacionais no Brasil. Eu vou me focar por alguns slides, à medida em que formos avançando a nossa fala, vamos acompanhando os slides e assim dando um formato mais didático a esta nossa exposição. Temos então contrato social, Estado democrático de direito e fascismo, parte 1, que é o que vamos estudar agora. Começamos por um termo bastante conhecido por todos nós, contratualismo. Em ciência política, o contratualismo é um dos marcos da ascensão da modernidade. O contratualismo cobre 3 séculos de debates no contexto da consolidação da modernidade. São exatamente os séculos XVI a XIX. Aqui eu coloquei alguns nomes de alguns teóricos importantes do contratualismo e que nós tivemos contato com alguns dos seus escritos, algumas linhas gerais do seu pensamento durante as nossas aulas aqui no curso de pedagogia. São eles Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau, Kant. O contratualismo compreende todas as teorias políticas que consideram o fundamento do poder político um contrato, isto é, um acordo tácito ou num acordo expresso entre a maioria dos indivíduos. O que é um acordo tácito? Acordo tácito é aquele que está ali, está presente. Todo mundo conhece esse acordo, todo mundo o respeita, e o cumpre, mesmo ele não estando escrito. Já um acordo expresso é aquele que está efetivamente escrito e que se impõe a todos os cidadãos ou a todas as pessoas ali no contexto em que convivem. O acordo assinala o fim do estado natural e o início do estado social e político. A este acordo se chama contrato, as teorias daqueles filósofos que temos ali expressos e que estamos estudando.
E por isso é que nós temos nesta expressão o contratualismo. O contratualismo, portanto, prevê isso, que as pessoas precisam estabelecer entre elas um contrato social, que vai reger as suas vidas para além e acima das suas vontades e das suas inclinações naturais. O contratualismo tem um irmão muito próximo, que é o constitucionalismo. O constitucionalismo pressupõe uma constituição com a estrutura de uma comunidade política organizada e com uma ordem necessária, que deriva da designação de um poder soberano e dos órgãos que o exercem. Vejam que nós não estamos tratando de nada estranho ou de nada puramente teórico ou abstrato. Estamos tratando de uma questão que nos é afeta, que diz respeito a todos nós. Todos nós vivemos sob uma Constituição. A Constituição Federal, de 1988, é o grande contrato social que estabelece como é que a vida deve ser regida entre os cidadãos brasileiros. E essa Constituição, além de ser apenas um documento, ou muito mais do que apenas um documento, ela contém toda a estrutura da comunidade política organizada e ela estabelece toda a ordem que se faz necessária para que se exerça o poder em função de uma melhor condição de convivência no âmbito nacional. Três conceitos são muito importantes para nós entendermos como é que o contrato social estabelecido através de uma Constituição cumpre a sua função. Esses conceitos são Estado, governo e Constituição. Vejam que quando tratamos de Estado, de governo e de Constituição, estamos tratando das mais recentes elaborações da modernidade, em termos de política. Estamos tratando exatamente dos elementos dos quais as políticas e a gestão da educação básica encontram ali os seus marcos maiores. O Estado é permanente. O governo é transitório. Os governos têm 4 anos de duração, às vezes 8. No caso brasileiro, é possível haver uma reeleição de um governante e esse governo, liderado por este governante eleito e depois reeleito, terá 8 anos de duração. 8 anos parece bastante tempo, mas ainda assim é um tempo transitório. Já o Estado, não. O Estado é permanente. Entra governo, sai governo, o Estado permanece. E cada governo que assume o poder não pode impor a sua própria vontade ao Estado e essa vontade ser substituída pela vontade do próximo governante. Não. Muito acima da vontade do governante, ou muito acima de qualquer intenção de qualquer governo, está o compromisso de continuação do Estado. Esse compromisso está expresso em um grande contrato social chamado Constituição. A Constituição define como deve ser o Estado e como os governos e os poderes devem servir ao Estado. Então, na verdade, sempre que alguém se propõe a governar um município, um estado ou um país, ele está, na verdade, se propondo a apresentar uma melhor maneira de, respeitando a Constituição e tendo nela o seu amparo e os seus limites, melhor servir ao Estado. A Constituição brasileira é uma das mais modernas do mundo e ela é tida também como modelo para várias constituições em vários países, sobretudo no Ocidente. Trata-se de uma Constituição que expressa ali, acima de tudo e acima de todos,
o Estado democrático de direito. Então, o que está acima de tudo e acima de todos é o Estado democrático de direito. Esse Estado democrático de direito se materializa pelo trabalho realizado no modelo republicano de constituição política, que é organizado em 3 poderes distintos, mas de ações concatenadas. Todos os 3 poderes observam e obedecem à Constituição e devem agir para a melhor promoção do Estado democrático de direito. Que poderes são esses? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O governo, como nós o entendemos, ele diz respeito ao poder executivo e, em âmbito nacional, ele é exercido por ministérios, secretarias, diretorias, assessorias e outros órgãos ligados diretamente ao gabinete da Presidência da República. Então, é assim que as coisas estão esquematizadas em termos jurídicos, legais, constitucionais, enfim, por qualquer ótica da qual se vislumbre o objeto, a Constituição está sempre acima. Ela determina que o Estado é permanente, ele deve ser democrático e de direito, e que todos os governos, uma vez instalados e com a responsabilidade de exercer o poder executivo, em contato e troca com o poder legislativo e com o poder judiciário, deve servir ao Estado da melhor maneira. O Estado democrático de direito é chamado de Estado democrático porque ele prevê a participação popular e plural através de conselhos municipais, conselhos estaduais e órgãos de representação da chamada sociedade civil em diálogo ou interação com os órgãos de governo. Ele é chamado de direito porque é um Estado que prevê a todos os cidadãos os direitos básicos, fundamentais, para que a vida do cidadão se materialize da melhor maneira, independentemente das suas possibilidades financeiras, econômicas, enfim. Esses direitos compreendem educação, saúde, moradia, cultura, segurança, alimentação e outros com dignidade e em suficiência. Vejam que o Estado democrático de direito prevê, então, a participação popular e plural da sociedade civil em diálogo, interação e colaboração com a sociedade política para garantir os direitos educação, saúde, moradia, cultura, segurança, alimentação, entre outros. Esse conjunto de direitos e essa possibilidade de participação popular juntos constituem o que nós chamamos de cidadania. Então, a cidadania é composta por direitos e também por possibilidade de participação. O Estado democrático de direito é oposto aos modelos antidemocráticos de Estado, aos Estados totalitários também. Um detalhe interessante é que o Estado democrático de direito foi constituído no período pós-guerra. É algo, portanto, bem recente, data da segunda metade do século XX. Ele é pacifista, anti-autoritário, pluralista, colaboracionista e tem como principal característica o fato de, nele, o Estado democrático de direito, o governo estar a serviço do Estado. Vejam que interessante essa situação histórica do Estado democrático de direito.
período posterior à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um cenário horroroso. O terror da guerra tem dimensões e reverberações históricas entre povos inteiros que não é possível mensurar. Morte, fome, destruição física de cidades, destruição de economias, de cadeias produtivas, a confusão de sentidos da vida, do trabalho, da própria identidade nacional, uma série de preconceitos são gerados ali no contexto de guerra e permanecem depois, durante muito tempo, após as guerras terminarem. Diante desse quadro terrível que castigou a humanidade e que está vinculado à Primeira, mas principalmente à Segunda Guerra Mundial, entendeu-se que seria necessário estabelecer em nível mundial novas relações entre os países, bem como novas relações dentro dos próprios países. E, sobretudo, os países do Ocidente abraçaram um modelo democrático para, sobre ele, erigirem as suas bases sociais e reconstruírem-se, tendo como norte, como horizonte, como orientação, uma nova perspectiva de vida, que é o Estado democrático de direito. Por isso é que ele tem essas características. Ele é pacifista, ele prega a paz e não o conflito. O Estado democrático de direito é anti-autoritário, pluralista e está embasado no colaboracionismo, ou, como preferem alguns, na solidariedade entre as pessoas dentro de um mesmo povo e a solidariedade também entre os povos de diferentes nações. A Organização das Nações Unidas, aliás, e os seus principais braços, a Organização Mundial da Saúde, que é bastante mencionada nesse período de pandemia, e a Unesco, que é o Fundo das Nações Unidas para a Educação, Infância, Juventude, enfim, foram criados após a Segunda Guerra Mundial e servem de referência, de espaço de debate para aprimoramento, para a consolidação de estados democráticos de direito. Por outro lado, aqueles que se opõem ao Estado democrático de direito defendem estados antidemocráticos ou totalitários, que são exatamente o oposto. Os modos antidemocráticos e totalitários são enraizados ali entre as guerras. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, houve uma experiência de fortalecimento desse ideário antidemocrático e totalitário, principalmente na Europa. Nós veremos na segunda parte dessa nossa abordagem, nas experiências terríveis que ocorreram na Itália sob o fascismo, de Mussolini, e também na Alemanha sob o nazismo de Adolf Hitler, e que nesse período, 1919 e 1945, se combinaram e deram, infelizmente, à história o que hoje se chama de fórmula nazifascista. Infelizmente não acabou com a Segunda Guerra Mundial, infelizmente se mantém ainda uma pequena chama aqui, ali e acolá de perspectiva antidemocrática, de perspectiva totalitária, portanto, de se instalar novamente essas formas contrárias ao Estado democrático de direito. Os estados antidemocráticos ou totalitários agem com base na força. Eles são belicistas. Eles querem sempre resolver as questões lançando mão de conflitos armados, por meio de conflitos armados. São modos autoritários de estabelecer um Estado, são modos exclusivistas
quer dizer, não admitem a pluralidade de participantes na vida pública, são isolacionistas, quer dizer, são alheios a qualquer colaboração, são alheios a qualquer tipo de solidariedade, sobretudo entre povos mais pobres ou mais necessitados. A principal característica desses estados antidemocráticos ou totalitários que se querem implantar às vezes é que trata-se de um estado a serviço do governo. Quando governos autoritários sequestram os estados e usam toda a estrutura estatal sua própria vontade, o que se tem é isso. É um Estado posto ou subjugado a serviço do governo. Diferente de um Estado democrático de direito, em que o governo deve servir ao Estado. O Estado democrático de direito tem, de maneira agora muito sintética e muito resumida, como uma das suas principais expressões, essa relação entre sociedade civil e sociedade política. A sociedade civil é formada por órgãos de representação da comunidade civil como um todo. Nós temos, por exemplo, a possibilidade da participação de cidadãos em conselhos locais, conselhos estaduais e até em conselhos nacionais. Por exemplo, as próprias universidades públicas, no caso das universidades federais, das universidades estaduais, como exemplo, os conselhos universitários têm cadeiras reservadas para representantes da comunidade. As comunidades podem ser representadas por cidadãos, representantes seus, do seu próprio meio, em todos os órgãos de decisão em nível estatal. Nesses órgãos, os cidadãos vão para além do seu poder de voto, ou para além daquele momento periódico, a cada 4 anos, um período eleitoral municipal. Depois, 2 anos, que também tem uma observação de intervalo de 4 anos, um período eleitoral estadual e nacional. Então, para além desses períodos eleitorais, ou desse poder de participação eleitoral através do voto, o Estado democrático de direito entende que o cidadão tem vez e voz permanentemente, independentemente do governo que esteja exercendo o poder ou a função naquele momento. Já os estados antidemocráticos ou totalitários entendem que a sociedade civil e todos os cidadãos devem ser tutelados pelo Estado ou pela sociedade política. Assim sendo, aqueles que detêm o poder, seja por mandato, seja por nomeação, vão se sentir no direito de determinar, inclusive, usos e costumes, muitas vezes, o que não é nem um pouquinho salutar, porque prejudica a possibilidade de liberdade cidadã e prejudica também a possibilidade maravilhosa, que é também geracional, vamos dizer assim, de enriquecimento por meio da pluralidade de pensamento e de formas de vida social, de vida cultural e por aí afora. Então, nós temos, assim, nesse nosso primeiro momento, nessa primeira parte, com essa videoaula, um conjunto de conceitos, um conjunto de elementos que foram aqui articulados, organizados, expostos, com atenção para as relações entre eles e que servem de chave importante para que vocês leiam os nossos textos, as nossas disciplinas e entendam certinho como é que se constituem os estados democráticos, como é que se constitui essa modernidade, sobretudo no nosso caso aqui, republicana, constitucionalista, democrática,
de direito, laica, e como é que, nesse contexto todo, as políticas educacionais podem ser elaboradas, discutidas, avaliadas, aprovadas, revistas, melhoradas, essa interação democrática entre sociedade civil e sociedade política. Com essas chaves, vamos entender melhor os textos teóricos, vamos entender melhor os textos legais que vamos estudar, as leis que a gente estuda também, e entendemos de maneira mais fundamentada essa profissão, né, que é a pedagogia, essa ciência que é a pedagogia, esse campo extraordinário do conhecimento, que está ligado à constituição social dos sujeitos por meio dessa maravilhosa experiência que nós chamamos de aprendizagem e que está inserida na perspectiva de vida, que deve ser sempre, cada vez, voltada para a elevação da qualidade do pensamento, a elevação do gênero humano, daquilo que nós chamamos de educação, que é, em si mesmo, um dos mais importantes direitos que nós temos. É isso. Agradeço a vocês por permanecerem aqui. Essa aula fica à sua disposição para que a vejam o quanto quiserem, e eu me mantenho também à sua disposição nos nossos canais costumeiros, enquanto permanecer esse período aí de afastamento social e de atividades remotas em função da pandemia por Covid-19. Continuem todas e todos se cuidando, saibam que são igualmente muito valiosos e muito valiosas para todos nós. Vamos voltar em breve às nossas atividades comuns e presenciais.